Segunda evidência: a regeneração causa uma profunda transformação na nossa forma de pensar e nos relacionar com o pecado. Muda a sua forma de pensar e muda a sua forma de se relacionar com o pecado. Botei logo os dois num só, que é para adiantar. No momento da conversão, a verdade de Deus, ela ilumina a nossa mente que antes estava escurecida. Então, assim como um cego que começa a enxergar repentinamente, ou como alguém que estava num sono profundo e acorda de uma hora para outra, assim é aquele que de fato é tocado pelo Espírito Santo de Deus e é regenerado. De uma hora para outra ele acorda, ele enxerga a sujeira que o pecado causou nele. Ele enxerga o seu estado, a sua sujeira, a sua situação, e é por isso que há o arrependimento, porque ele olha para ele e ele se vê como ele realmente é. Sabe como o filho pródigo, você lembra da parábola do filho pródigo? Ela ilustra bem o caminho da regeneração. O filho pródigo estava lá se achando tal, gastando dinheiro e nas farras, mas tem um momento que ele olha, o texto diz lá em Lucas, diz, caindo em si, e ele olha e vê que ele está num chiqueiro de porco, comendo comida de porco, cheirando a porco, e ele diz, pequei contra o céu e contra o Pai, já não sou digno de ser chamado seu filho, voltarei e pedirei para ser ao menos um empregado, porque não sou digno de ser filho. De uma hora para outra, os seus olhos se abrem e ele vê a sua situação real, e é por isso que ele cai em si. A sua mente foi iluminada pela verdade de Deus e ele enxerga o seu pecado de uma forma diferente. Aqui vai uma pergunta para você que afirma que já se converteu. A pergunta é: a sua relação com o pecado mudou depois que você se converteu? A sua relação com o pecado mudou depois que você se converteu? Observe que eu não estou perguntando se a relação com o pecado acabou, porque crente não para de pecar, tá? O que faz a gente parar de pecar não é a salvação, é a glorificação. Quando é que a gente vai parar de pecar? Quando a gente for para a glória e receber um corpo transformado como o de Cristo, aí o pecado estará completamente ausente. Aqui não, a gente não para de pecar. Então não estou perguntando se a sua relação com o pecado acabou, eu estou perguntando se ela mudou. A forma como você se relaciona com o pecado, a forma como você vê o pecado, mudou? A forma como a gente se relaciona com o pecado depois da conversão tem que mudar drasticamente. Antes você pecava sem pensar, você pecava sem constrangimento, você não tinha tristeza nenhuma, você tinha muita satisfação quando você pecava. Mas depois da conversão isso muda. O pecado deixa de ser uma regra na sua vida e passa a ser uma exceção. O pecado passa a ser um deslize, um tropeço e não uma constante. O pecado agora tem que produzir profunda tristeza em você quando você o comete. Em vez de alegria, ele produz em você tristeza, arrependimento. A questão não é se você sabe que é pecador. A questão é, Deus tem operado de tal forma em seu coração e sua mente, que o pecado que você antes amava, agora você odeia? Essa é a questão. Essa é a principal mudança na relação do crente com o pecado. O pecado que antes ele amava, que ele abraçava, agora ele odeia e ele foge do pecado. Vez por outra, o pecado o alcança. Vez por outra ele tropeça, mas isso causa nele profunda tristeza, vergonha, arrependimento. É por isso que eu me preocupo com as novas gerações de cristãos que nós vemos. Já falei aqui outras vezes. Essa geração de adolescentes e jovens que a gente vê por aí, que eles pecam e tiram selfie pecando e postam. Eles se orgulham do pecado que cometem. Eles não se envergonham. Isso é um problema grave. Isso é um sinal claro de que não houve conversão. Porque a relação com o pecado não mudou, continua amando o pecado.
Eu já falei aqui, eu acho na primeira mensagem, se você continua lutando contra o pecado que você ama, você luta contra o pecado, ok, mas você continua amando o pecado. Isso mostra que você não foi regenerado. Você só se tornou um religioso e está tentando mudar a si mesmo, porque você continua amando o pecado. Você não está odiando o pecado, ele não causa tristeza em você. Então você não foi regenerado pelo Espírito Santo. A regeneração da nossa mentalidade, ela gera amor pelo que Deus ama, desprezo pelo que Deus odeia. Ela gera um desejo de ser santo como Deus é santo, separado, e não um desejo de ser carnal como o mundo é carnal, e não crente com inveja do mundo. A gente vê isso o tempo todo, crente com inveja do ímpio, com inveja do sucesso carnal e material do ímpio. Ele tem o tesouro que há de mais precioso. Lembra que a gente leu a parábola do tesouro escondido no final da mensagem passada? Um homem ia pelo campo e encontrou um tesouro muito precioso, mas aquele campo não pertencia a ele. E o que é que ele fez? Ele escondeu aquele tesouro. Foi e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, porque ele queria aquele tesouro. E ele diz, o reino dos céus é semelhante a isso. Então nós temos esse tesouro que é mais importante do que tudo no mundo, mas a gente continua amando as coisas do mundo e tendo inveja do ímpio, dizendo, Deus, como é que o Senhor faz ele prosperar e não faz a mim prosperar? Como é que o Senhor dá aquele carro para aquele ímpio que não te obedece e o Senhor não me dá? Como é que aquele ímpio mora naquele condomínio, naquela casa de luxo e eu não? Você ama as coisas que o ímpio ama. Você está com inveja do ímpio. Você quer ir para onde ele vai? Você tem o que há de mais precioso. Sabe qual foi o Senhor que ofereceu o mundo inteiro se prostrasse e adorasse a Ele? Não foi Jesus não, foi o diabo. E ele começa oferecendo isso para Jesus. Ele diz, eu te darei o mundo inteiro se você se prostrar e me adorar. É o diabo que promete o mundo inteiro, não é Deus não. Esse evangelho falsificado que tem por aí, falando de prosperidade, de riqueza, é o diabo que promete isso, não é Deus não. Então você ama as coisas do mundo, você ama o pecado. Isso é uma prova que não houve regeneração, porque quando há regeneração na nossa mente, nós começamos a amar o que Deus ama, desprezar o que Deus odeia, desejamos ser santo como Deus é santo e não carnais como o mundo é carnal. Então olhe para dentro de você e me responda. Você se sente atraído pelas coisas espirituais? Pensa aí, você se sente atraído pelas coisas espirituais? Você ama a Deus? Você ama as coisas de Deus? Você ama as coisas do reino de Deus? Você ama mesmo? Você é atraído por isso? Eu considero muito preocupante quando pessoas que se dizem cristãs não têm sede das coisas espirituais. As coisas espirituais parecem verdadeira penitência. Fazer as coisas espirituais é uma penitência. É preocupante quando cristãos estão sempre incomodados com o tamanho da mensagem e não com o conteúdo dela. Ah, pastor, está demorando muito. Aí tem um do teu lado se deliciando com o conteúdo da mensagem, mas você só se preocupa com o tamanho da mensagem. Cantar louvores a Deus é sempre um esforço maçante e árido. Ir ao culto, ir ao PGM, é um tédio. Ler a Bíblia, não, é uma tortura. Orar é enfadonho. É por isso que você não faz essas coisas. Sabe, a regeneração, ela troca o coração de pedra insensível por um coração de carne. Essa é a promessa de Deus desde o Antigo Testamento para o seu povo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Olha o que diz:
darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Olha o que é regeneração. Não é uma mudança de exterior, não é uma mudança no cabelo, não é deixar de dizer bom dia, boa tarde, boa noite e dizer paz do Senhor. Regeneração é uma mudança profunda, é uma troca, é um transplante de coração. Coração de pedra por um coração de carne, um espírito novo. Um coração de pedra que antes não podia responder à voz de Deus. Um coração de pedra que não era sensível à voz de Deus, agora é capaz de ouvir a Deus, é sensível a Deus, é inclinado para Deus, é atraído por Deus. Crente não é um ímpio com a lataria reformada. Crente é o ímpio que foi regenerado. Regeneração da mente, regeneração da sua vontade, regeneração do seu coração. Troca de um coração de pedra por um coração de carne. Essa é a maior evidência da regeneração. Muda a sua mente e muda a sua forma de se relacionar com o pecado. Terceiro,